Beleza, gente? Nós estamos voltando aqui, ok? Vamos aguardar os outros colegas retornarem para a gente continuar a nossa aula, tá ok? Cleiton. Vitor Hugo. Rian. João Marcelo e Ítalo Gabriel estão chegando aqui. Vamos se organizando. Gente, vamos se organizando. A gente pede que vocês liguem a câmera quando vocês estiverem organizados, com o uniforme de vocês, tá bom? Estamos voltando. Ítalo tá chegando aqui. Tudo bem, Ítalo? Tá me ouvindo? Eu, tio? Sim. Ítalo, Sim, tô ouvindo. Emílio também tá chegando. João Gabriel. Vamos se organizar aí. Estamos se conectando. Já conectaram. Pedro Henrique. Tudo bem, gente? Todos estão conseguindo me ouvir? Pedro Henrique, beleza, Pedro Henrique? Vamos aguardar. Tem alunos ainda se conectando. Eu vou compartilhar a tela para a gente retomar. Nós paramos em... Nós estamos falando das ações que reduzem... Só admitir aqui Davi, que está chegando. Gente, nós estamos falando das ações que reduzem os prejuízos ao solo, redução do volume de lixo e a política dos 5 R's. Nós já falamos do R de reduzir, já falamos do R de repensar, certo? E estávamos falando do R de recusar, tá bom? Essa política dos 5 R's é um caminho para o consumo sustentável. Francisco está chegando. Francisco, está me ouvindo? Sim, sim. Está Oh, visualizando o slide? Aham. Beleza, então vamos lá. Então, gente, o R de recusar, o que nos indica? Possibilidade de consumo desnecessário e produtos que gerem impactos socioambientais significativos. Aqui nós estamos observando imagem de copos descartáveis. Então, o que a gente poderia fazer para evitar o uso de descartáveis? Utilizar uma caneca ou copos ou garrafinhas, né, aqueles squeezes que são reutilizáveis, né, para a gente evitar o uso de copos descartáveis. Esse recusar é não adquirir de fato
produtos que vão prejudicar a saúde, prejudicar o meio ambiente. Então, a gente pode recusar o uso desses produtos e usar outros que sejam reutilizáveis, certo? Como squeeze, que são as garrafinhas, canecas. Vocês podem prestar atenção que sempre na sala de aula a gente está com a nossa garrafinha, né? Nós professores. É uma maneira também da gente ajudar, porque já pensou para cada aula a gente fosse levar um copo descartável com água, né? Então a gente precisa recusar esse consumo desnecessário e também consumo de produtos que vão gerar impactos socioambientais, beleza? Vamos agora falar de um outro R. O R de reutilizar. O que o R de reutilizar nos promove para que a gente possa refletir? É uma forma de evitar que vá para o lixo aquilo que não é lixo. Porque nós sabemos que os resíduos sólidos, principalmente, são reutilizáveis. A gente consegue reutilizar. E reutilizar, gente, é reaproveitar e dar uma nova cara àquele produto. Vocês estão vendo bem aqui, ó. Isso aqui é o que, gente? Essa imagem aqui. Isso aqui é o que? Bola de futebol. Um resíduo de Por água. Isso, uma bola de futebol furada. O que a gente pode fazer para não jogar, descartar ela? A gente pode dar uma cara Ela como para esse produto. jarro. Olha só, eles fizeram o que aqui? Fizeram como um jarro de planta. E aqui nós temos a plantinha crescendo aqui nessa furada. Pode costurar. Olha só que alternativa legal. Alguém tá com áudio ligado aí, gente? Tá dando uma interferência aqui. Posso continuar, galera? Pode. Alguém que está com o áudio desligado, por favor, vamos lá. Então, gente, com criatividade e inovação, a gente pode conferir usos diferentes a um mesmo produto. Hoje a gente tem ideias infinitas para reutilizar, né, para dar uma cara nova àquele produto que a gente não quer mais. Garrafas PETs, se fazem vários trabalhos lindos de reutilização, né, reaproveitamento de garrafa PET, reaproveitamento das bolas furadas, reaproveitamento de pneus, fazendo jarros. O artesanato, ele é um ramo muito forte nesse sentido de reutilizar, né? Criatividade, inovação. Tem pessoas que ganham dinheiro, né, que tem a sua sobrevivência à base de reutilizar produtos que foram descartados e que a pessoa imaginava que não tinha nem mais uma utilidade, certo? Então, o reutilizar é importantíssimo. E o outro R, gente, além do R de reutilizar, reduzir, recusar e repensar, nós temos aqui o R de reciclar. Gente, não confundam, muitos alunos ainda confundem reutilizar, reaproveitamento com reciclar. Reutilizar, reaproveitar é você dar uma cara nova a um produto, a um mesmo produto. Tipo, a bola furada, ela se transformou em um jarro. Ela tá com uma cara nova, mas é o mesmo produto, é uma bola furada. Só que com inovação e criatividade, a pessoa criou uma nova utilidade para aquele produto, mas é o mesmo produto. São os mesmos, ele tem a mesma composição, as mesmas características, não mudaram, beleza? Agora, reciclar, qual é a diferença entre reaproveitar, reutilizar e reciclar? Reciclar quer dizer transformar aquele material já utilizado em uma matéria-prima. Essa matéria-prima vai originar um outro produto, um novo produto, tipo latinhas de refrigerante, de bebidas. Elas, se a gente for coletar
acumular para levar, para vender, para que eles levam para essas pessoas que compram, elas já fornecem diretamente para as usinas de reciclagem, aquela latinha de refrigerante não vai mais ser latinha. Ela vai, aquele alumínio que é o produto, a matéria-prima da latinha, ela já vai ser matéria-prima para fazer um outro produto, completamente diferente das latinhas, certo? Então, a reciclagem, ela significa transformação. Transformação daquele material já usado em matéria-prima para novos produtos. Daquela matéria-prima vai surgir novos produtos, certo? Por meio de processos industriais ou artesanais, certo? Só que a matéria-prima, ela já esse produto ele já não vai ser mais o mesmo, certo? A reciclagem é esse processo capaz de reaproveitar, né, esses materiais como papel, plástico, vidro, para a produção de novos objetos, diminuindo a retirada da matéria-prima, né, da natureza, né, diminuindo essa retirada dos recursos naturais, diminuindo o volume de lixo que vai para os aterros sanitários. Daí a importância da coleta seletiva que a gente viu no slide anterior, os coletores, não foi isso? Os coletores para a coleta seletiva, porque reciclar é respeitar o meio ambiente, é respeitar a nossa saúde, a nossa qualidade de vida, certo? Então, aqui a importância de fazer essa coleta, né, seletiva, porque esses materiais já vão ser destinados corretamente para as usinas de reciclagem para o seu reaproveitamento como matéria-prima para outros novos produtos, tá bom? Então, aí a importância, né? Por exemplo, gente, outro problema sério que nós estamos enfrentando é o descarte inadequado de baterias de celular, baterias de computador, pilhas. Todos esses materiais, eles precisam ser descartados de maneira adequada, porque eles têm substâncias tóxicas que podem contaminar o solo, os lençóis freáticos, causar prejuízo para a nossa saúde. Então, a gente precisa dar um destino correto para esses materiais, pilhas, baterias de computador, de celular. O lixo eletrônico, na verdade, hoje, vem sendo um problema um problema difícil de resolver, porque o que seria ideal é que nós tivéssemos uma ação chamada logística reversa. Vocês já ouviram falar nessa ação de logística reversa? Hein, gente? Não. Não. O que é a logística reversa? É quando a indústria, a fábrica, ela faz esse trabalho de recolher os materiais, os produtos, depois da sua vida útil, recolher esse produto. Recolher esse produto que ela própria fabrica. Então, tipo, hoje vocês sabem que tem algumas fábricas de refrigerante que tem aquela garrafa retornável. Quem faz uso aqui daquela garrafa retornável? Aquelas garrafas, até mesmo de um plástico mais duro. Essa garrafa retornável é para diminuir o número de garrafas PET que vão sendo descartadas de maneira inadequada. Tipo, quem fabrica computador, celular, tinha que ter um local específico para descarte, ou seja, a própria empresa, a própria fábrica, ela poderia colocar pontos de coleta de pilhas, de baterias, de computador, lixo eletrônico, para voltar para lá e eles darem o destino correto. Isso seria o ideal que acontecesse. A logística reversa, ele produz o material, a gente consome esse material, esse produto, mas a gente vai saber quando esse computador, esse celular não tiver mais seu tempo de vida, já encerrou seu tempo de vida útil, a gente vai saber onde descartar de maneira adequada. Hoje, em alguns shoppings, em algumas lojas que vendem celular, eles têm um ponto de coleta de bateria. Não sei se vocês já viram em alguma loja aqui na cidade que vende produtos eletrônicos. Tem lá um totem, né, com o coletor de baterias. Então, lá eles já sabem como
descartar corretamente aquelas baterias. Então, a gente já vai estar contribuindo, certo? Então, se todos os fabricantes tivessem, se eles pensarem nisso, é ideal para que diminua esse volume de lixo, né? E a gente possa fazer o descarte correto desses, principalmente do lixo eletrônico. Ok, gente? Tudo beleza? A gente pode avançar para outras ações que reduzem os prejuízos ao solo. Então, outras ações que reduzem os prejuízos ao solo, nós temos o manejo sustentável do solo. Temos a aração, né, que é que são principalmente, gente, esse manejo sustentável é do solo, né, que serve como base para a produção de alimentos, né, que vai servir como fonte de alimento, né, de produção de alimentos, no caso, a partir da agricultura, ok? Então, a aração é um tipo de manejo sustentável para preparar o solo para o plantio, né? Essa aração, ela consiste em revolver, remexer o solo para ele ficar adequado para o plantio, né? Descompactando esse solo, melhorando a sua circulação, assim, melhor para o manejo adequado, sustentável do solo. Outra ação de manejo sustentável, né, do solo é a adubação. Aqui, no caso, a gente sabe que o solo ele é importantíssimo para a produção de alimentos e cada vez mais esse solo ele precisa ter um manejo sustentável para dar conta de produzir alimento para uma infinidade de pessoas. A cada momento a população cresce e precisa ter alimento para todo esse povo consumir, né? Então, nós temos um outro tipo de manejo sustentável, que é a adubação. Essa adubação, gente, ela pode ser inorgânica, como a gente está vendo aqui na imagem, utilizado principalmente fertilizantes químicos, né? Produtos químicos, esses adubos químicos produzidos industrialmente que fornecem quantidades específicas de nutrientes para o bom desenvolvimento da plantação, né? Eles vão conter fósforo, potássio, nitrogênio, que serve para ajudar no desenvolvimento das plantas. E uma forma mais sustentável é a adubação orgânica. Aqui nós estamos vendo, né, essa terra preta que a gente chama de humus. Esses materiais, essa terra preta, ela é produzida a partir da decomposição, né, de materiais orgânicos presentes no solo e é um dos solos mais adequados para o plantio, né, para a agricultura, fornece esse adubo natural para o bom crescimento das plantas, certo? Alguma dúvida até aí? Adubação orgânica, inorgânica, tudo bem, gente? Tia, eu tô com dúvida. Pode falar, Marcelo. A inorgânica são adubos que não precisam de coisas orgânicas e se a adubação orgânica são coisas orgânicas? Olha só, a inorgânica, ela usa fertilizantes químicos produzidos industrialmente, porém, eles vão ter a quantidade correta de nutrientes, certo? Nutrientes como fósforo, potássio, nitrogênio, que são nutrientes importantíssimos para o desenvolvimento da planta. Pode-se fazer o uso dessa adubação inorgânica. A adubação orgânica já é resultado de um solo umífero, certo? Do humus. O humus ele é produzido a partir da decomposição de matéria orgânica presente no solo. As bactérias, os fungos decompositores vão lá, decompõem toda a matéria orgânica que está aqui nesse solo, por isso ele fica com essa coloração escura devido ao humus, certo? Então é um processo é uma adubação orgânica, ou seja, vem de um processo natural, ok? Tipo a compostagem, que forma o adubo orgânico, não é verdade? Que a gente viu ainda há pouco. Então, a adubação orgânica é isso, é utilizar essa matéria orgânica que foi decomposta, né,
fungos e bactérias, formando esse solo umífero ótimo, cheio de nutrientes naturais, que são ótimos para o crescimento da planta, tá bom? Deu para entender agora, João Marcelo? Então, a inorgânica é artificial, vamos dizer assim, né? Produzido artificialmente em indústrias de fertilizantes. E aqui a adubação orgânica é aquela natural. Oi, Pedro Henrique, você levantou a mão. Vou beber um pouquinho de água enquanto você fala. Então, a adubação inorgânica é feita com materiais químicos e a orgânica é feita com solo rico em humus? Isso mesmo. Ótima colocação, Pedro Henrique. A inorgânica, ela é fabricada em indústrias específicas de fabricação de fertilizantes químicos. Esses fertilizantes químicos usam produtos químicos, certo? E a adubação orgânica vem da produção do humus. Beleza? Podemos avançar. Manejo sustentável. Continuando aqui o manejo sustentável, nós temos uma forma muito legal de fazer o manejo sustentável do solo, que é a rotação de culturas e a adubação verde, certo? Eu vou explicar direitinho o que acontece nessa rotação de culturas e adubação verde. Agora há pouco a gente falou da adubação orgânica e inorgânica. E, tia, o que é a adubação verde e rotação de culturas? Envolve também processos de adubação natural do solo, preparar o solo naturalmente para outros tipos de plantas serem cultivadas ali, tá bom? Então, o que acontece? A rotação de culturas é realizado alternadamente, se planta determinados tipos de espécies, né? Por exemplo, é realizada a plantação de 2 ou mais tipos de vegetais, né, de espécies vegetais, sendo que um deles normalmente tem que ser uma planta leguminosa. O que é uma planta leguminosa? Essa aqui nós temos uma imagem de um pé de feijão. Esse aqui é o feijão, né? São aquelas plantas que apresentam essa estrutura aqui que a gente chama de vagem, certo? Que essa vagem protege a semente, tá bom? Então, o que acontece? Essas plantas leguminosas, nas suas raízes, elas vão ter uma associação ecológica, ou seja, uma relação ecológica com bactérias do solo. Nas suas raízes, bactérias vão se instalar ali, mas elas não vão causar prejuízos à raiz dessa planta leguminosa, elas vão ajudar a fertilizar o solo e ajudar na absorção de nutrientes para essas plantas leguminosas. Então, essas plantas, elas são importantíssimas para a fertilização do solo, devido às suas raízes estarem repletas dessas bactérias que ajudam a fertilizar o solo. Por isso que na rotação de culturas, faz a plantação de 2 ou mais espécies de vegetais, sendo que entre elas tem que ter as leguminosas, porque elas já adubam naturalmente o solo, elas já ajudam a fertilizar o solo naturalmente, sem precisar de fertilizantes químicos, certo? Deu para entender isso, gente? Então, na rotação de culturas, sempre vai ter que ter uma leguminosa. Outra ação que eles fazem, outra técnica que eles utilizam é a adubação verde. Já na adubação verde, o que acontece? Consiste em utilizar plantas leguminosas, certo? Em conjunto com outras culturas. Tipo, você planta em uma safra somente a planta leguminosa. Essa planta leguminosa está ali naquele ambiente todo, certo? Depois que fizer a coleta, né, a colheita dessas plantas leguminosas, vai preparar o terreno, ele já vai estar preparado, já vai estar adubado naturalmente pela presença das leguminosas. Pode-se plantar outras espécies que ali o solo já vai estar totalmente preparado para o crescimento desse desenvolvimento dessas outras espécies de plantas, certo?
Deu para entender a adubação verde e rotação de cultura, gente? Então, o que que acontece com essas plantando, né, na rotação de culturas, tendo que ter leguminosa, na adubação verde, tendo que ter leguminosa, porque elas preparam naturalmente o solo para uma nova plantação. Por quê? Porque elas vão conter bactérias que vão ajudar, né, nas suas raízes, bactérias que vão ajudar na fertilização natural do solo, repondo os nutrientes do solo. Ok, galera? Deu para entender isso? Essas duas técnicas, Ok. regularmente, gente, sempre vão fazer. O que vocês têm que entender? Que essas duas técnicas, rotação de culturas e adubação verde, sempre vão utilizar plantas leguminosas, pois eles vão possuir nas suas raízes, essas plantas vão possuir bactérias capazes de absorver o gás nitrogênio do solo, da atmosfera e transformá-lo em sais de nitrogênio que vão ser importantíssimo para o crescimento e desenvolvimento de outras plantas, de outras espécies de plantas, ok? Deu para entender isso, gente? Quem não tiver entendido, por favor, pode falar. Quem tiver alguma contribuição para fazer, pode falar. Deu para entender, né? Eu estou aguardando vocês me responderem. Se entenderam, se a gente precisa explicar novamente. Ana, beleza, Uriel. Tia, você pode explicar de novo o manejo sustentável? Todas essas técnicas que a gente está estudando, Manuela, são técnicas de manejo sustentável do solo. Desde a aração, adubação verde, rotação de cultura, tudo isso que a gente está estudando são técnicas de manejo sustentável. O que significa isso? Que essas técnicas, elas ajudam a não causar tanta degradação no solo, certo? Deu para entender, Manuela? Então, manejo sustentável significa o quê? Reduzir os impactos sobre o solo. Beleza? Podemos avançar? Tia, deu para entender. Beleza, então, vamos avançar. Gente, continuando as técnicas de manejo sustentável, nós vamos falar da irrigação, que é o processo em que a quantidade a gente sabe que a quantidade de água no solo, ela também é importante para o desenvolvimento da planta. Se for um solo muito seco, precisa de uma quantidade maior de água, então vai precisar da irrigação. Agora, se for um solo muito encharcado, também pode causar prejuízo para as espécies de vegetais plantadas ali. Então, pode ocorrer também a drenagem, né? Eles podem utilizar uma técnica chamada drenagem, que faz essas valas aqui, ó, para escoar a quantidade excessiva de água que está naquele solo, para não causar prejuízo na plantação. Assim como se o solo estiver muito seco, a planta não vai conseguir se desenvolver. Então, é preciso de uma técnica chamada de irrigação, que vai dispersando água de maneira adequada, na quantidade correta, para que a plantação também não tenha prejuízo, para que ela se desenvolva bem. Ok, gente? Deu para entender? Irrigação e drenagem. Deu, tia. Deu pra entender. Tia, Oi. eu não entendi muito bem a tenagem. A drenagem é quando o solo é muito encharcado. Se o solo for muito encharcado, tiver muita água ali naquele solo, eles fazem essas valas aqui, ó. Essas valas em vários pontos da plantação, para que essa água ela fique escorrendo aqui, ó, nessas valas, para que não encharque a plantação e eles tenham prejuízo, certo? Então, eles vão cavando essas valas para que a água escoe. Aí, a água escorrendo, ela vai ser direcionada para um local adequado, mas, e com tudo isso,
E isso tudo é para quê? É uma maneira de não causar prejuízo na plantação, porque água demais também prejudica a raiz da planta. Nem pode ter água demais e nem de menos. Ok? João Marcelo. Então, quando tem água demais, faz a drenagem, cava essas valas para que essa água escoe e não causa prejuízo na plantação. A raiz vai absorver o tanto de água adequado para ela. Quando é irrigação, quando o solo é seco, tá bom? Vamos avançar. Outra forma de manejo sustentável, gente, é as curvas de nível e plantação em degrau. Isso aqui acontece quando existe locais com um desnível muito grande, né? Tipo aqui nessas montanhas aqui, e eles querem fazer a plantação e faz essas curvas de desnível e plantação de degrau. Isso ajuda quando os terrenos não têm uma inclinação normal. Aqui nós estamos vendo que tem um desnível, né? Uma inclinação muito grande, porque é um local que... Tia. Oi. Quando a aula acabar, a gente vai voltar? Não, se a gente conseguir terminar, não, tá? Mas se a gente não conseguir terminar, a gente vai voltar porque a gente precisa terminar esse conteúdo que provavelmente vai ser da nossa atividade domiciliar, beleza? Vamos lá. Tá faltando pouco, eu acho que vai dar tempo. Então, nesses locais, essa curva é uma linha que fica no mesmo nível ou na mesma altura do terreno, com espaço entre elas para o escoamento de água. Então, aqui, ó, nós estamos vendo que vai ocorrer o escoamento de água adequado para que não encharque essas plantações, certo? Outra forma de manejo sustentável do solo que está sendo muito utilizada atualmente é a permacultura. O que é a permacultura? São ações, é uma cultura que busca atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável, baseado em 3 fatores: cuidar da terra, cuidar das pessoas e compartilhar os excedentes. A permacultura é um modo de vida, né, de pessoas que usam o solo para plantações, para cultivo de alimentos, mas que elas buscam atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável, que é pensar nessa geração, mas também nas gerações futuras. Por isso, esses pilares, né? Cuidar da terra, cuidar das pessoas e compartilhar os excedentes. Então, aqui nós temos os 3 pilares da permacultura, que é um modo de vida, né? Para atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, a gente tem que observar e interagir, captar e armazenar energia, obter rendimento. Todos esses pontos aqui, ó, são pontos da permacultura, né? Dessa cultura mesmo, né? Desse modo de vida que as pessoas podem buscar, né? Para atingir o desenvolvimento sustentável, certo? Então, tudo isso refere-se a essa cultura, né? Esses princípios, são 12 princípios, né, de planejamento, foi apresentado por David em 2002, né, em um livro, existe um livro chamado Permacultura, Princípios e Caminhos Além da Sustentabilidade. A permacultura, bem aí no livro de vocês, na página 147, tem explicando o termo, né, de onde vem a palavra. O termo permacultura surgiu na década de 1970 e tem origem na expressão em inglês, permanente agricultura. Agricultura permanente. Então, essa agricultura permanente visa cuidar da terra, cuidar das pessoas e compartilhar os excedentes, certo? Outra forma de manejo sustentável que também hoje a gente fica alegre que muitas pessoas estão adotando essa medida também de agricultura orgânica ou sustentável, que não são utilizados na produção desses alimentos, não são utilizados fertilizantes industriais ou agrotóxicos. É tudo natural, utilizando aquele adubo orgânico, né? Utilizando-se também da compostagem para a produção de alimentos. Então, aqui é uma imagem de uma horta orgânica. Não se faz uso de fertilizantes industriais ou agrotóxicos nessa agricultura orgânica. E vem crescendo
nos países essa cultura, né, da agricultura orgânica. A gente pode ter uma horta caseira, até mesmo quem mora em apartamento pode ter uma horta caseira sem utilizar fertilizantes industriais, sem utilizar agrotóxicos, somente utilizando adubo orgânico. Então, é algo que vem crescendo, né? Essa prática, ela vem crescendo em vários países, inclusive no nosso, né? Porém, quando a gente vai a alguns supermercados, a gente ainda vê um preço mais elevado desses produtos orgânicos, porque leva-se tempo para o vegetal crescer, é algo mais, um pouco mais demorado, porque o fertilizante industrial, rapidinho, o vegetal cresce e já está pronto para a colheita. Aqui não, é um tempo maior para que aconteça o desenvolvimento da planta, para que ela fique pronta para a colheita, certo? Mas é muito mais saudável, a gente ajuda o meio ambiente fazendo as nossas hortinhas orgânicas, certo? Outra forma de manejo sustentável, gente, que também está sendo uma prática que vem sendo utilizada, são os sistemas agroflorestais. O que são os sistemas agroflorestais? São áreas em que o solo está degradado, né, e são plantados arbustos, árvores nativas e outras espécies de plantas, né, de importância econômica, como árvores frutíferas e hortaliças. Isso, qual é a finalidade desses sistemas agroflorestais? Visam a recuperação daquele solo que está degradado e a restauração das florestas. Então, todo mundo ganha nisso. Também visando a parte econômica, porque vai plantar árvores frutíferas, hortaliças que podem ser utilizadas como fontes de renda, certo? E temos também, gente, para finalizar, o nosso sistema, outra forma de manejo sustentável diz respeito à nossa realidade, que vivemos em áreas urbanas, que é a preservação das áreas verdes urbanas. Essa preservação dessas áreas verdes urbanas implica em quê? Ampliação, né, e plantio e preservação de plantas nativas em áreas urbanas, certo? A manutenção de áreas verdes. Isso é ideal para que a gente tenha qualidade de vida nas nossas grandes cidades, porque as árvores, a área verde, ela traz diversos benefícios para todos nós. Uma cidade que não tem área verde, ela vai ser mais quente, principalmente. A gente não vai ter tanta qualidade de vida, então é preciso preservar essas áreas verdes urbanas, né? Ampliando o plantio dessas espécies de plantas, principalmente plantas nativas daquela região, porque a vegetação ela nos traz diversos benefícios, como a gente vai ver agora. O que vocês imaginam? Quais são os benefícios que a vegetação traz a nós, seres humanos, e a todos os outros seres que dependem delas? Principalmente para nós aqui na área urbana, quais são os benefícios para a população humana? E agora eu quero ouvir vocês. O que vocês Comida. acham? Oi? Oxigênio e comida. Oxigênio. Manutenção do clima. Oi? Davi. Manutenção do clima. Clima. Isso, o que mais? Vamos lá. Aqui nós temos os benefícios das árvores, da manutenção dessa vegetação urbana. Diminui a temperatura do ambiente, isso daí a gente já sabe, né? Porque a gente passear em um local que tem vegetação é muito bom. Embeleza a rua e as casas, a porta das casas, absorve a água da chuva, reduz a poluição sonora, preserva a biodiversidade no meio urbano, porque os outros seres também vão estar ali presentes, né? Naquela vegetação. Absorve gás carbônico e libera gás oxigênio. A vegetação ela também atua como filtro natural, né? Protegendo a gente das raios solares, humanizam a cidade e melhoram a qualidade de vida. Então, gente, esses são os diversos benefícios de manutenção
da vegetação urbana. Então, vamos plantar aí, né, bastante árvores. Se você tiver na sua casa a oportunidade de plantar, plante, porque tudo isso é benefício, né, para nós. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Não. Não. Eu sou o Bruno. Oi, Francisco.